atividade, né, ementa da disciplina de Química. Nós vamos continuar trabalhando com aqueles conceitos que são fundamentais no ensino de Química, e um pouquinho agora nós vamos falar das propriedades da matéria. Né? Na aula anterior, nós tínhamos visto, né, a questão da ciência química, estudo da matéria, estudo de todos os conceitos que são fundamentais, substâncias, misturas, e hoje a gente analisa um pouquinho a questão dessas propriedades da matéria. Estou compartilhando aqui com você o conteúdo. E aí, gente, nós podemos falar o seguinte, que na aula de hoje a gente está com as propriedades gerais e específicas, falamos um pouco das propriedades funcionais com a classificação de acordo com a extensão. Bom, pessoal, nós podemos, de um modo geral, falar o seguinte, que quando a natureza ela apresenta uma grande diversidade de materiais, nós vimos que os cientistas eles pegam uma porção delimitada da matéria para fazer a análise das propriedades. Mas, gente, o que seriam essas propriedades? É uma característica que permite distinguir os sistemas materiais de não materiais, ou de uma espécie material de outra espécie material, né? Então, a gente fala das propriedades gerais, que são aquelas propriedades que geralmente elas estão associadas a todo tipo de material, né? E aí, o que não for material não vai exibir essas propriedades, e as propriedades específicas é que especificam um determinado tipo de material. Então, entender, saber descrever essas propriedades é fundamental para estudar outros assuntos que a gente vincula à disciplina de química, como processo de separação de misturas, fenômenos físicos, fenômenos químicos, reações, né? Então, gente, nas propriedades gerais da matéria, conforme eu falei com vocês, elas permitem distinguir os sistemas materiais do que não são materiais. Por quê? Tudo que for matéria vai exibir essas propriedades. Então, ela é característica de todos os materiais. Então, a gente inicia falando da massa. A massa é o quê? A quantidade de matéria que forma um corpo. Então, se a gente for em uma farmácia, geralmente tem as balanças, ou tem pessoas que têm balança em casa, sobe na balança, afere a massa. Então, a massa é uma propriedade que eu possuo, que a pessoa possui, mas apenas analisando a massa, a gente não consegue distinguir uma pessoa da outra. É necessário várias características fisiológicas, cor de cabelo, tipo de olho, enfim, várias características específicas que diferenciam uma pessoa da outra, mas a massa é algo comum para todos. A compressibilidade, que é a capacidade que um corpo tem de reduzir o volume quando está submetido a uma compressão. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um líquido, e aí, a partir do momento em que acontece uma ação externa, as moléculas ficam mais próximas e a gente fala que está acontecendo a redução de volume e o aumento da pressão, justamente porque as moléculas elas estão mais próximas e elas podem colidir com mais facilidade em relação ao recipiente que as contém. Eu falei do líquido, gente, mas o exemplo que eu trouxe aqui é mais de um gás, justamente porque pode ter extravasamento do líquido a partir do momento que ele está sendo comprimido, né? A extensão, gente, é um espaço ocupado, é um volume ou a dimensão de um corpo. Aqui eu trouxe o exemplo, né, desses balões, e esses balões, eles estão, né, cada um conectados aqui a um barbante. Vamos imaginar, né, aqueles arranjos de balões que hoje em dia tem usado muito, cada balão ocupa o seu volume no espaço, e a gente chama de extensão. Uma outra propriedade geral que a gente fala da matéria que é a inércia. A inércia é a capacidade que um corpo tem de permanecer em movimento retilíneo uniforme ou permanecer em repouso. Então, ele não pode modificar essas condições. Então, a gente chama de inércia. Se ele tiver
Em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um objeto, ele está descendo uma rampa, a partir do momento que ele encontra um anteparo, ele vai ser lançado para fora, justamente porque a tendência dele é continuar em movimento, né? A gente vê isso quando a gente está andando em algum automóvel, que se o motorista freia bruscamente, a tendência nossa é ser lançado para frente, porque a gente estava em movimento, a nossa tendência é permanecer em movimento, né? Em cavalgada, em todos os outros tipos de provas que trabalham com a inércia, né? Então, corpos em movimento tendem a permanecer em movimento, tá? Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Agora, se o corpo está em movimento ou em repouso, depende do referencial que está sendo adotado, né? Vocês já devem ter visto muito isso em física. A divisibilidade, né, que também consiste de uma propriedade geral, e ela está intimamente relacionada com a capacidade que os corpos têm de serem divididos em porções cada vez menores, mantendo a sua constituição. Então, um exemplo de uma folha de papel, a partir do momento que ela vai sendo rasgada e formando esses pedaços menores, a constituição dos pedaços menores vai ser a mesma do pedaço inteiro, não vai mudar. Um copo de vidro, a partir do momento que ele cai no chão, os pedaços de vidro ali, os fragmentos, vão ter a mesma constituição do copo. Um outro exemplo, um giz sendo macerado, um giz inteiro e o giz macerado mantém a mesma característica, a mesma composição. A elasticidade, né, a capacidade que os corpos têm de retornar à forma inicial quando deixa de atuar uma força que promove essa deformação. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo de uma mola colocada no anteparo e ela está sendo puxada. A partir do momento em que a gente solta essa mola, ela tende a retornar ao seu estado inicial, né? Um exemplo, essas gominhas de cabelo, né? A gente pega, às vezes a gente abre para poder prender o cabelo. A partir do momento que a gente retira, a gente pode observar que a tendência dela é voltar ao formato inicial, desde que não aconteça tanta deformação, que aí essa propriedade de elasticidade tende a diminuir. E a impenetrabilidade, que é a impossibilidade de dois corpos ocuparem simultaneamente a mesma posição espacial, né? O mesmo volume, o mesmo lugar no espaço. Então, aqui nós temos um exemplo de uma bacia contendo água, e aí vai ser inserida nela uma maçã. A partir do momento que é colocada a maçã vai ocupar parte da água que estava sendo colocada aqui no recipiente, e aí essa água vai extravasar e vai cair, molhando o que estava ali em volta, né? Um exemplo, quando a gente vai pegar um ônibus, geralmente, o que que acontece? As pessoas, elas, se elas ficarem muito próximas, cada uma está ocupando o seu lugar no espaço. Mas, por exemplo, a pessoa pode sentar no colo da outra, mas ela não vai estar ocupando o mesmo lugar no espaço. Bom, nós temos as propriedades específicas, como o próprio nome indica, vão distinguir uma espécie material de outra, então já não é característica de todos os materiais, mas sim define as características de um determinado tipo de matéria ou outro. Essas propriedades específicas, elas podem ser classificadas em físicas, químicas e organolépticas. As propriedades físicas, gente, elas caracterizam uma substância sem acontecer a modificação. Ah, por exemplo, eu quero avaliar a temperatura de fusão do gelo, né? No caso da água no estado sólido. Vai colocar um termômetro e a partir do momento em que está acontecendo a fusão, vai aferir a temperatura. Não vai modificar a composição da água. Ah, eu quero analisar a densidade. Geralmente nós temos esses densímetros, né, que são colocados ao lado ali das bombas de combustível para ver se a densidade do combustível está de acordo com as normas, né, vigentes. E aí, o que que vai acontecer? A densidade, ela só está analisando ali, o densímetro só está analisando o valor da densidade, mas não está alterando o combustível. A solubilidade, que é essa capacidade, né, de
o soluto está sendo dissolvido numa quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura, a uma determinada pressão, vai adicionando soluto, só que esse soluto pode ser separado do solvente por processo de separação de misturas, então não está alterando a natureza da matéria. Já as propriedades químicas, elas precisam alterar a natureza da matéria para poder ser avaliadas. Exemplo, eu quero avaliar a decomposição térmica do calcário. Em quais as temperaturas que vai começar a decomposição? Quais são as etapas vinculadas à decomposição do calcário? Então, consequentemente, vão acontecendo reações químicas ali, e a partir do momento que acontecem reações químicas, nós temos a alteração da identidade inicial, né? Eu quero avaliar a propriedade de oxidação do ferro. Está acontecendo a alteração ali das propriedades, né? E nós temos as propriedades organolépticas, que são aquelas que impressionam os órgãos do sentido. Por exemplo, a cor, que vai impressionar a visão, o sabor, vinculado ao paladar, o odor, né, que está vinculado ao cheiro, né, essa questão da gente sentir mesmo, o olfato que a gente fala, né, o brilho, a textura. Então, são propriedades organolépticas que elas pressionam os nossos órgãos do sentido. E nós temos também as propriedades específicas e físicas da matéria que a gente estuda com bastante precisão, que é a questão da densidade. A densidade, ela é uma propriedade que avalia a relação entre a massa e o volume. Nós vimos que massa e volume são propriedades gerais, só que a densidade é uma propriedade específica. Ela pode ser avaliada tanto para substâncias puras quanto para misturas. E para misturas, ela vai variar, de acordo com a quantidade de substâncias. Então, através da análise da densidade, a gente pode verificar alteração de produtos comercializados, adulteração, né? Por exemplo, avaliar a adulteração de um combustível. Através da análise de densidade, a gente pode ver se um combustível está adulterado ou não. A adulteração do leite, né? A adulteração do etanol. Tudo isso está vinculado à análise de densidade. A densidade, nós vimos lá também, né, quando a gente estudou a parte de soluções, e a gente faz um adentro para análise de densidade, que a densidade, como ela é a relação entre massa e volume, no Sistema Internacional de Medidas, ela vai ser dada com unidade de quilograma por metro cúbico, mas as mais usuais são grama por centímetro cúbico ou grama por ml, sabendo que um centímetro cúbico equivale a 1 ml. Bom, aí, gente, eu trago para vocês, né, uns exemplos das aplicações da densidade, né? Nós vimos que água e óleo formam uma mistura heterogênea, e aí o óleo, por ser menos denso, ele fica sobre a água. Então, são situações que a gente observa no cotidiano. A mesma coisa acontece com gelo que flutua sobre a água. Lá na parte de forças intermoleculares, nós também já estudamos o porquê disso acontecer. Aqui, gente, eu trago para vocês, né, uma figura representativa do experimento que chama Bebam Arco-Íris. Ele está disponível, né, no canal do Iberê Tenório, no Manual do Mundo, e caso vocês tenham interesse em assistir como é feito esse experimento, aqui eu trago o link para vocês, né, relacionado a esse experimento. Então, o que que ele faz? Ele faz vários tipos de gelatina, e ele vai variando a quantidade de açúcar nessa gelatina. Então, ele põe a mesma quantidade de água em 7 copos e coloca a mesma quantidade de pó de gelatina em todos os copos, e o que ele vai diferenciando é a quantidade de açúcar que vai inserindo, sendo que o que tem mais açúcar é aquela gelatina da cor violeta. E aí, pela diferença da quantidade de gelatina, desculpa, de açúcar, vai dando diferente densidade ali da solução. E aí ele vai conseguindo colocar uma gelatina sobre a outra, justamente porque, apesar de ter a mesma polaridade, né, porque é o mesmo solvente, tendo os mesmos solutos, pela diferença de densidade, consegue-se observar esse degradê de cores.
Bom, outra propriedade também que é bastante estudada e que nós já vimos também na parte de soluções é a solubilidade. Então, aqui eu trago para vocês, né, o exemplo, novamente, que foi relatado lá quando a gente estuda o início de soluções, que a solubilidade consiste, né, de uma quantidade máxima de soluto, que pode ser dissolvido em uma quantidade padrão de solvente de solução, a uma dada temperatura e pressão. Nós já vimos, então eu também não vou ficar relatando aqui todos os detalhes, mas nós vimos que nós temos as soluções insaturadas, em que a quantidade de soluto dissolvido é inferior ao coeficiente de solubilidade. A solução saturada, que é a quantidade de soluto dissolvido, é igual ao coeficiente de solubilidade, e a supersaturada é superior, né, ao coeficiente de solubilidade. E aí o exemplo que a gente vê é o seguinte, como que a gente consegue colocar 40 gramas de NaCl dissolvido em 100 ml de água, sendo que a 20 graus Celsius o máximo é 36. E aí a gente observa o seguinte, que a maioria dos sais, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Então, geralmente, a gente vai avaliar a curva de solubilidade para um determinado sal, ver até que temperatura tem que aquecer para manter um sistema homogêneo e uma solução ali saturada, aí depois a gente faz o resfriamento lento, e aí a gente vai ter a quantidade de soluto dissolvido, solubilizado, acima do que seria permitido, né? Então, a gente já viu também que é uma solução instável e qualquer modificação brusca na temperatura ou um esbarrão, né, condições físicas, podem fazer com que essa solução volte a ser solução saturada com corpo de chão, como é o caso dessa daqui, que apesar de ter 38 gramas de NaCl, se ela não for aquecida, vai acontecer o quê? A dissolução dos 36 gramas e os 2 gramas que não se dissolveram se depositam no fundo, formando o corpo de fundo ou corpo de chão. Bom, nós temos também as propriedades funcionais da matéria, e aí, gente, essas propriedades funcionais é muito interessante quando a gente já estudou, porque nós estudamos as funções inorgânicas, nós vimos que os óxidos são os compostos binários do oxigênio, os ácidos nós vimos que, de acordo com a classificação de Arrhenius, são aquelas substâncias que em meio aquoso liberam íons H+, que as bases, elas consistem de aquelas substâncias que, quando colocadas em água, sofrem dissociação iônica, liberando íons OH-, e nós vimos que os sais, eles não têm um grupo funcional em si, né? Porém, eles consistem da união de ácidos e bases. Então, nós vimos que essas funções, aqueles grupos funcionais, são os que caracterizam essas funções inorgânicas ou orgânicas, né? Orgânicas, gente, não faz parte do escopo da disciplina, nem da ementa, mas as funções orgânicas, elas vão abranger os álcoois, fenóis, ésteres, éteres, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, enfim, né? E cada classe de compostos vai ter um grupo funcional que vai ser característica. Bom, essas propriedades também elas podem ser classificadas de acordo com a extensão. Nós temos as propriedades extensivas, como o próprio nome indica, são propriedades que dependem da extensão, ou seja, da quantidade. Por exemplo, vamos colocar na balança. Um saco de arroz vai ter uma massa M. Se a gente colocar 2 sacos de arroz, vai ser 2M. Então, quer dizer que a massa, ela é uma propriedade que depende da quantidade. O volume é a mesma coisa, né? Agora, as propriedades intensivas, elas independem da quantidade, né? A densidade da água a 25 graus Celsius é 1 grama por ml. Se eu pegar um copo de água ou 20 litros de água, vai ter a mesma densidade. Então, não depende da quantidade, né? Temperatura corporal, independente da massa da pessoa, né? Que a gente está aferindo a temperatura, tem um padrão de temperatura que não é considerado estado febril. Então, não depende da massa, né? Pressão não depende da massa. Enfim, intensiva, independe. Extensiva depende da extensão.
E aqui eu trago um panorama geral como considerações finais. As propriedades da matéria. Faz a distinção entre os tipos de matéria? Se não faz distinção, é característica de todos os materiais, nós temos as propriedades gerais. Aí nós estudamos a massa, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, divisibilidade, elasticidade e inércia. Faz distinção? Então, são específicas. Aí, dentro dessas específicas, a análise altera a natureza da amostra? Se não altera, nós temos as físicas. Se altera, nós temos as químicas. Envolve os órgãos do sentido? Nós temos as organolépticas. Agrupam substâncias de acordo com suas propriedades químicas? Nós temos as funcionais. E essas propriedades como um todo, elas dependem da extensão analisada? Se não depender, nós temos as intensivas. Se depender, nós temos as extensivas. Bom, gente, aqui está o livro base para o estudo de vocês, né? Que a gente tem estudado muito pelo Brau Química Ciência Central. E o que eu tinha para falar era isso, e coloco-me à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Um abraço a todos. Tchau!